Bora então. Vê se o som tá bom, viu? Aí vocês me avisam. Aqui nesse canal, né? Que novidade. Acho que essa altura já é um clássico aqui do canal, vídeos de 1 hora de review de coisas aleatórias que eu resolvi fazer. Peço que você tenha um pouquinho de paciência para aguentar essa 1 hora, porque eu acho que vai valer a pena, ou pelo menos vai te divertir em algum momento. É o que eu espero. E graças a Deus conseguimos um patrocinador para esse vídeo, que foi o Saint Seiya Lendas da Justiça. Saint Seiya Lendas da Justiça é um RPG de cartas baseado no popular anime Saint Seiya, né? O Cavaleiros do Zodíaco, como a gente chama aqui. No jogo, 12 Cavaleiros de Ouro participam de uma guerra para derrubar a conspiração do deus Hades e proteger. Salve-se quem puder, o Gema Please começou falando calmamente. Sabemos que vem bomba por aí. Vocês já sabem muito bem como funciona o quadro Gema Review. Vocês já viram de tudo aqui comigo. Desde 2016 eu trago pra vocês só a nata do que eu encontro pela internet de jogos. Sejam eles horríveis ou sejam eles muito bons. Mas mesmo com essas diferenças brutais entre ser bom ou ser horrível, sempre existiu um meio termo. Aquele meio termo em que uma coisa ela é tão ruim que ela faz a volta e fica boa. E o meu interesse sempre foi esse tipo de conteúdo. Eu já vi milhares de filmes horríveis por aí. As pessoas às vezes podem até se perguntar: meu Deus, Guilherme, você assistiu até os vídeos do Gema no vezes 2? Você reagiria ao iceberg? Então, não, porque é um vídeo muito longo, mas assim... E ele não é tão dinâmico assim. Fora que eu acho que é um vídeo muito... nichado, não é nichado a palavra. Perguntar por que eu tô comprando um DVD original de um filme que é conhecidamente péssimo. Mulher Gato. Esse filme é horroroso. Não. Não aceito. Eu amo o filme da Mulher Gato. Ela é tudo menos a Mulher Gato? Sim, mas é um filme muito legal. Ai, fiquei triste agora. Você tá com ansiedade porque ele tá falando devagar. Ah, esses jovens, né? Não, Rafael, esses jovens. Mas eu não consigo me conter. Tem alguma coisa quando uma coisa é horrorosa. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. É tão bom ver as falhas acontecendo no cinema, onde a gente vê sempre aquela coisa clichêzona. Mas é engraçado que esse filme aí, ele é ruim. E ele vai ser ruim pra sempre. Porém, ele virou um filme cult. É, que loucura. A Hollywoodiana, e a mesma coisa acontece nos jogos, porque ainda mais hoje em dia a gente tem jogos AAA que, quando não são da Ubisoft, mal tem bugs aparentes. Brincadeira, tá, Ubisoft? Mais ou menos. Tendo dito tudo isso, é óbvio que quando eu recebi esse e-mail aqui, eu fui ler ele instantaneamente. O assunto desse e-mail era: o primeiro FPS brasileiro esquecido por mais de 20 anos. Incidente em Varginha. Quando eu li isso, eu já fiquei em choque, porque eu sabia que esse cara tinha algum conhecimento sobre esse jogo, já que raramente alguém cita ele na internet. E eu já preciso deixar bem claro que sim, eu sabia sobre a existência desse jogo e eu escolhi não fazer uma review sobre ele por anos. Eu nem pensava em fazer essa review, porque na época que eu vi ele, eu acredito que o site que eu tenho olhado tivesse com fotos erradas do que realmente era o produto final. E na época eu acreditei que ele era um outro jogo, de outro estilo de gameplay, e que ele não era tão interessante assim. Então eu agradeço muito, e vocês deveriam também, porque não seria possível isso daqui existir se não fosse o G do Pin, que escreveu um dos maiores e-mails que eu já vi. Sinceramente, se fosse um vídeo curto, esse aqui já poderia ser o roteiro inteiro desse vídeo. No e-mail ele citava todas as pessoas que já tinham falado sobre esse jogo, citava como foi a produção desse jogo, citava como foi o lançamento do jogo e citava tudo que aconteceu depois do lançamento. Vocês sabem que o e-mail do cara é aprofundado numa questão quando ele vem com considerações finais e um manual de instalação do jogo. E esse cara foi um gênio na construção do e-mail dele, porque ele já começou me puxando com a frase: olá, Vitor, como está?
Espero que bem, pois você vai precisar mesmo estar bem para entender tudo isso aqui que eu pesquisei e mandei neste e-mail. Ele fez questão de destacar em vermelho as situações mais bizarras sobre esse jogo que ele encontrou. E meu amigo, se liga, supostamente a Força Delta norte-americana quis ter como software de treinamento de soldados o jogo do ET de Varginha. Aparentemente era tão raro um jogo que comprar uma cópia pirata dele era mais cara que uma original. E mesmo o jogo tendo sido feito nos anos 90, agora 30 anos depois, existem boatos de que os criadores do jogo estão tentando fazer a continuação dele. Esses 3 fatos bizarros reunidos me obrigaram a experienciar isso com meus próprios olhos. E foi isso que eu fiz. Vamos lá, né? Incidente em Varginha, ou como ficou conhecido nos Estados Unidos, Alien Shootout ou até Alien Anarchy, foi um jogo lançado em 1998 pela Persectum Informática Limitada. ênfase no limitado mesmo nessa época, porque os jogos em 3D dessa época, grande parte deles parecia com isso. Tinha que ser uma empresa muito grande para ser um jogo mais bonito do que isso. E claro, a gente estava no Brasil, então a gente estava sempre alguns passos atrás. Mas ignorando um pouco a gameplay e design desse jogo, vamos falar rapidinho sobre o assunto dele. Se você nasceu muito depois dos anos 2000, é bem provável que você não tenha ouvido muitas coisas sobre o caso Varginha. Nunca ouvi falar. Na verdade, mesmo eu nasci um ano antes desse caso acontecer. Então, para você realmente lembrar sobre isso, você tem que estar na casa dos 30 anos ou ser interessado nesse tipo de assunto. Casa dos 30 anos. Que tipo de assunto, você se pergunta? Alienígenas. Já vou de cara deixar bem claro aqui que eu não acredito nem desacredito na existência de um alienígena. Eu adoraria que existissem os alienígenas e eu gostaria de viver pra ver um no meu tempo. Só que, segundo a história diz, eu nasci alguns anos atrasado e na cidade errada. Eu dediquei algumas horas da minha vida a ler tudo que eu achei de superfície sobre o caso Varginha, inclusive vendo um documentário de até extensa duração. E eu vou narrar basicamente os fatos do que aconteceu, porque eles vão ser... Mas zoeiras à parte, esse rolê do alienígena de Varginha, cara, a história é muito boa e tem realmente coisas suspeitas. Hoje o Vitor é velho. Sim. Ele é velho. Um pouco necessários para explicar a plot do jogo, né? Já que ele é baseado totalmente no ocorrido. No dia 20 de janeiro de 1996, um pouquinho depois das 3 da tarde, pra vocês terem noção da quantidade de detalhes que temos, 3 meninas avistaram o que acreditam... Alienígenas! Brincadeira. Eu acredito em vida fora da Terra. Agora, se é um alienígena, eu já não sei. Mas... o problema é que tudo é levado na zoeira. Aí todo documentário é exato. Não, tem um documentário muito bom. Ele não foca muito nesse rolê do alienígena em si. Mas as coisas que aconteceram na cidade. O rolê do envolvimento do exército. O soldado lá que morreu com uma doença misteriosa. As forças armadas. E esse rolê, assim... o documentário vai mais pra esse lado. Porque tem muito relato de morador que viu muita coisa. Não alienígena. Mas... a galera que foi ali por causa desses casos e blá blá blá. Então é interessante. É verdade? Não sei se é. Mas que é interessante é. Vamos ter no nosso coração que é verdade, pra deixar as coisas mais divertidas. Eu vi um documentário que o ex-general dos eventos desse cara. Era só o Ben 10 em Varginha salvando Varginha, sim. Ninguém compreende o Ben 10. Acreditaram ser um alienígena. Não um OVNI voando, mas direto um alienígena agachado no canto do lado de uma parede na rua. Quando viram o tal do bicho, as meninas correram pra mãe de uma delas e disse que tinham visto o diabo. Até a mãe chegar, obviamente já tinha sumido o tal do bicho, só que ela reparou que o local tava com um cheiro forte de amônia. Só que depois dela relatar sobre esse estranho negócio aí que ela viu, rumores começaram a se espalhar pela cidade toda sobre o avistamento de OVNIs e criaturas alienígenas. Ah, tinha uma altura de uns 5 metros, mais ou menos. Baixinho? Baixinho. Tava pertinho, então. E te deu ideia de ser o que aquilo na hora? Quando você viu aquele... Na hora eu falei pra mulher assim, o que é isso aí? É um submarino? E se fosse só isso, beleza, até já teria um caso bem destacável aí, porque uma delas tinha 21 anos, não sei o que ela ganharia mentindo sobre isso, mas sinceramente a gente nunca sabe. Eu vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos.
Amônia? Não é aquele trem lá pra descolorir o cabelo? Amônia oxigenada? Não é isso? Eu tenho amônia aqui em casa. Um furo de roteiro aí. Ô, merda. Já era, a história foi pro ralo abaixo agora. 3 chifres na cabeça. Só que depois disso, as pessoas começaram a surgir com algumas histórias, dizendo algumas que já tinham sido relatadas, outras que relataram depois do ocorrido, e histórias bizarras, como por exemplo, um policial que entrou em contato com um dos aliens que havia potencialmente vindo dessa nave que caiu perto da região de Varginha. Ele entrou em contato com alienígena e morreu depois disso de uma doença que ninguém soube dizer pra ele o que era. E aparentemente isso consta em documentos oficiais do médico que examinou o cara na época. Tem a história também de um zelador de um zoológico que viu o ET pela região e depois disso 3 animais morreram misteriosamente. Uma senhora de idade também disse ter visto o alien escondido, tinha bastante árvore e locais pra ele se esconder. Resumo, todo mundo começou a ter uma história sobre o tal do alien. Tô aqui para julgar se geral começou a mentir porque um mentiu e viu que deram bom? Não faço a menor ideia. Se eles realmente viram alguma coisa, não sei. O que ocorre é, depois disso começou uma grande conspiração sobre a situação toda, que dizia que os militares teriam chegado para capturar esses alienígenas e levar eles para um hospital para serem curados, e depois nunca mais se ouviu falar dos tais dos bichos. Dizem inclusive que as 3 meninas que tinham visto o bicho sofreram ameaças de homens vestidos de ternos, que parece só perfeito demais para ser real, que eles estariam justamente vestidos de ternos pretos. Então é isso aí, a gente tem a... diz que eles foram lá pra oferecer um dinheirinho pra elas ficar, ó, caladinha. Mas elas falaram que não, porque elas não estavam mentindo. Eu não lembro muito do documentário, eu vi esse documentário há muito tempo. Aparição de um OVNI, as meninas vendo e depois disso 1 milhão de pessoas dizendo que viram também. E a situação bizarra do hospital aí e desses caminhões e carros do exército brasileiro sendo vistos pela cidade, talvez aí indicando que os militares estavam acobertando a situação toda. Aí vocês já sabem, né? Começaram a sair outros documentos dizendo que a morte do tal policial era normal, etc e tal. Foda-se. O que importa pra gente existiu a história bizarra de que no Brasil, simplesmente, a gente teve um dos maiores casos de contato com alienígena do mundo inteiro. No Brasil. Em Varginha. Às 3 da tarde. E é nessa história insana, toda despedaçada, que tu tem que confiar em cada palavra que tu ouve da boca de tanto oficiais como pessoas, que surge essa linda e magnífica produção dos jogos independentes brasileiros. Sem mais delongas, vamos iniciar essa gameplay agora que a gente já tem conhecimento do que a gente tá falando. Só que antes de iniciar a gameplay, a gente tem que baixar esse negócio chamado DOSBox, que emula o MS-DOS dentro do nosso Windows para que a gente possa usar os programas que eram da época. E eu nem comentaria isso, mas eu achei incrível que vem com tudo dentro, inclusive até o Paciência e o Paintbrush. Mas vamos pro jogo, vai. A primeira coisa que a gente vê abrindo o jogo é... Isso tinha nos colégios, quando as escolas começaram a ter computadores. Tá linda a cutscene mostrando o espaço aéreo brasileiro em 1996, com esses 2 caças voando por cima do céu. Por cima do céu é complicado. E eles estão conversando entre eles, só que a qualidade não é das melhores, então não dá pra dizer muito bem o que eles dizem. Antena 350 graus a 15 milhas. Ciente. E vamos ser sinceros, né? Provavelmente isso daqui era uma atuação feita pelos caras da própria empresa, porque não tem emoção nenhuma quando eles veem um OVNI vindo contra eles. Se aproximando rapidamente. Que diabos? Azul 2, confirme, é um OVNI. Afirmativo, Azul. Oh meu Deus, bola roxa 38? Aquilo é um mutante gigante de 35 metros? Estou com muito medo. Afirmativo, jiboia verde. E é incrível que não importa o quanto eu ouça isso, a minha maturidade não me permite não imaginar que ele tá dizendo ele está nos enrabando. Ele está nos enrabando. Eu realmente não consigo entender o que ele diz aqui. Eu sei que não é enrabando, não tem como ser enrabando, mas o que cacetes ele tá dizendo? Ele está tá nos muito enrabando. abafado. Ele está nos enrabando. Ele está nos enrabando. Os pilotos então seguem narrando todos os eventos sem emoção alguma e muito rapidamente. Metálico, não causa turbulência. Insígnias vermelhas não reconhecíveis. Alguma interferência. Mudando de atitude, inclinando, acelerando muito.
Os pilotos então perdem de vista o tal do OVNI e a gente não tem nem tempo para pensar na situação, porque automaticamente a gente é abatido pelo logo da Perceptum nos batendo na cara. Bola roxa, o que é aquilo? Parecem letras gigantes. Oh, meu Deus! O OVNI então paira sobre o ar e estaciona em uma fazenda qualquer no meio do nada, porém na cidade de Varginha. Fala a verdade, quantos anos Ai! você tem? 1 ano, porque sou bebezinho, já falei. Ai! Ai, que coisa... Ai, gente, eu odeio isso. Adultos dublando áudio de crianças. Por quê? Por quê? Dá vontade de enfiar a mão e arrancar o olho assim. Lindo. Você faria isso, né, Guilherme? Você tem bem cara que faria um negócio desse. Então a gente Nada, tem esse parece fundo uma lindo house. e super cheio de efeitos para os créditos em Comic Sans, o que passa uma ideia total de profissionalismo e seriedade. Uma boa escolha de design, tanto de fundo quanto de fonte. Logo em seguida a gente tem nosso primeiro momento de gameplay e a gente já começa nessa fazenda no meio do nada. Não sei se a gente era um morador desse lugar, mas o que eu sei, meu amigo, é que tá rolando uma gritaria alien aqui na volta, porque eles estão correndo pra tudo que é lado e tem explosão acontecendo, tá um caos do cacete. O exército então chega, começa a meter míssil neles, eles começam a correr de medo. Eu começo a correr de medo também. Eu penso, poxa, tá vindo uns soldados aí, vou tentar conversar com eles, quem sabe eles vão me ajudar, os aliens estão atacando, socorro! Os soldados também começam a me metralhar, muito provavelmente querendo acabar com qualquer testemunha de que os aliens existem. Eu sou quase interceptado ali por um jeep do exército que passa do meu lado, mas eu acabo morrendo. E essa foi a minha primeira experiência no jogo. Eu entrei, eu fiquei em choque com tudo que estava acontecendo e eu fui estourado por metralhadoras. Perfeito. Na minha segunda tentativa, eu fiquei muito intrigado do que aconteceria se eu entrasse em contato com os aliens. Porque se o exército é maligno, talvez o contrário seja uma verdade. Os aliens são do bem. E por que eu não ia querer entrar em contato com eles? Afinal, que cinturinha e que rabão. Eu e meus novos parceiros aliens saímos de gangue por aí, dando fora daquele lugar. E eu até tava sentindo que eles estavam me levando pro lugar certo, até eles me mostrarem que eles podiam atravessar uma grade, a qual eu não podia, pois eu era apenas um humano comum. Infelizmente eu também não conseguia pular essa mureta muito baixa também. Então, para não ficar tomando tiro das metralhadoras do exército, encontrei um buraquinho e logo me taquei dentro d'água. Esse mapa da fazenda aqui para mim é um mistério, porque que água é essa? Isso aqui parece uma estrutura criada pelo homem, então tinha uma piscina na fazenda, uma piscina enorme, maior do que a casa das pessoas. Agora do outro lado eu podia zoar os soldados americanos que estavam tentando me meter balas, porque eles são tão burros que não percebem que existem buracos gigantes na cerca. E como eu sei que eles são americanos, ouça bem a voz dos homens. Mas acho que o mais impressionante é que nessa casa, no meio do nada, totalmente rural, na mesma casa que não tem móveis, eu encontrei uma submetralhadora em cima da mesa. Só que assim que eu peguei ela, o jogo cagalhou todo e começou a tocar uma cutscene sobre o local de pouso às 9h35 da manhã. E sinceramente eu vou resumir essa cutscene aqui porque ela é meio longa, por mais que ela seja da hora e até que bem feita. É, mais ou menos bem feita. O exército conseguiu capturar a nave dos aliens, só que agora eles também estão tentando capturar o resto dos aliens que saíram correndo por aí, né? Menos aquele ali, né, que passou tranquilamente andando pela rua, sem problema nenhum, quase foi atropelado, mas não foi capturado, nem tentaram dar tiro. E logo a gente vai pro famoso muro onde as meninas viram alienígena, só que dessa vez somos nós que estamos com os aliens e eles nos fazem um pedido muito importante. Nós somos as meninas. Não antes de ficarem pelados. Os soldados capturaram nossa nave. Você tem que encontrá-la. Leve isto, vai ajudá-lo. Tenha cuidado com os Judas. Agora vá, encontre a nave. É a nossa única esperança. Que
que é? O alienígena é fumante ou sei lá, ele perdeu alguma corda vocal, eu não sei o que acontece, porque ele fala de forma robótica, então quase não dá pra entender nada do que ele diz. Mas o que eu entendi é que a gente tem que recuperar a nave deles, ele nos dá esse radar irado aqui que vai nos ajudar nas missões, e ele nos avisa pra ter cuidado com os cinzas. Isso é uma referência aos Greys, né? Um tipo de alienígena aí Malvadão. que dizem existir. E aparentemente esses Greys são malignos. Agora, por que tem os Greys aqui na Terra, mais esses outros aliens, aí eu já acho que fica meio confuso demais, mas tudo bem. A segunda fase do jogo se passa no hospital da cidade. A gente já recebe a missão aqui, nesse radar que mal dá pra ler o que diz. Eu acho que a ideia de fazer ele ser transparente parecia mais legal do que realmente era. E aparentemente o radar tá captando sinais vitais de um alienígena sobrevivente. Então a gente vai tentar encontrar ele nesse hospital. E eu vou te falar, meu amigo, é aqui que a vibe do jogo começa. Eu não consegui evitar de ficar imerso nesse mundo desse jogo, porque tem alguma coisa muito especial nele pra mim. Eu curto esse gráfico retrô, essa vibe meio Doom que esses jogos antigos FPS tinham, e ele se presta a ter todo esse universo na tua volta. Tu consegue ver a cidade, tu consegue ver as pessoas andando na rua do outro lado do portão. Não sei se eu diria que ele passa a exata vibe Brasil nesse cenário, mas me diz um outro FPS que aparece um orelhão brasileiro clássico. E eu te direi, cala a boca, porque eu quero que só esse tenha. Uma coisa que provavelmente já acontecia em outros jogos, mas que eu achei um detalhe muito interessante, é que se você pega uma arma perto de um civil, ele começa a gritar desesperado. Não. O único problema é que a qualidade dos áudios não é das melhores. Tem esse grito. E aos poucos tu já ouviu todas as versões possíveis dos gritos, então tu começa a ficar louco de ter que ouvir eles de novo, e de novo, e de novo. É muito gostoso. Ó, aquele cara já tá em modo tiro. A mulher falou, não. Mas eu também achei muito da hora como o jogo usa essas vozes pra setar que tu tá no Brasil e tu tá ouvindo pessoas num hospital conversando. Desde alguém chamando um médico pelas caixas de som, até um médico no corredor falando que um caso de alguém é grave. E na moral, tem umas frases que as pessoas falam na rua que eu não faço nem ideia do que eles estão tentando transmitir. Nossa! Tipo, quando eu fui nessa capelinha ao lado do hospital, quando eu menos esperava, eu fui abordado por um cara de terno e maleta que me disse: olha, Santo Expedito. Não sei se ele tá me dizendo perdeu, tipo, como se fosse um assalto, ou se ele tá me dizendo perdão. Mas de fato, eu perdi, e perdi bastante nessa fase. Eu esqueci do fato de que muito jogo antigamente era 2 vezes mais difícil do que um jogo atual. Então pra conseguir avançar no jogo, a gente tinha que ficar andando pelo mapa catando chaves, enquanto aguentava esses malditos soldados nos dando tiro. E pra matar eles, a gente tinha que estrategicamente se posicionar num local que não desse pra errar muitas balas, porque se as balas acabam, a vida acaba, mas que também nos possibilitasse pegar um por um, porque contra muitos isso também não tem grandes chances. Justamente o combate torna esse jogo meio desagradável de você explorar o mapa, porque seria muito divertido andar por aí, abrindo portas e tal. Só que você entra numa sala que tem 4 paredes, você acha que tá tudo tranquilo, você vai pegar um capacete e um cara tava escondido atrás da porta pra te metralhar e já te tirou uma boa vida que você não precisava ter perdido. Não é uma ou outra vez, isso seguidamente acontece, você sai num corredor e plau, já tá de cara num maluco. Ou essa vez aqui que eu simplesmente fui abrir uma porta pra entrar num corredor, olhei pro lado e tinha isso. E tentar mirar nesse jogo é um exercício de futilidade completo, porque tu vai mirar um pouquinho pro lado, teu mouse sai voando e você metralha um civil. O que ocorre é que nessa época os mouses eram usados de forma diferente nesses jogos. Muitos deles, na verdade, a mira, as pessoas miravam pelo teclado, então os que tinha suporte pra mouse já era uma maravilha, e o mouse não subia nem descia. Então se um cara tava, tipo, aqui nesse caso, um pixel acima numa janela, eu não consigo acertar ele. Não.
Segurando um botão, você incrivelmente consegue até mirar pra cima e pra baixo, só que você não consegue mirar pros lados. Tipo, você até consegue, mas é super lento pros lados e super rápido pra cima e pra baixo. Então, um deslizezinho pra cima, tô vendo o teto. Um deslizinho pro lado, nada acontece. E o pior, a mira sempre que tu levanta, volta pro centro. Então tu não pode largar o botão. Você não pode estar andando, você tem que parar tudo que você tá fazendo pra segurar o Alt, você tem que já ter mirado perfeitamente na horizontal daquele bicho que com certeza não vai se mexer, claro. Perdeu. E aí você mira na vertical nele, segurando ainda o botão pra disparar e o tiro ainda provavelmente não matar ele. Peraí que eu esqueci de postar no Instagram. Tu não consegue atirar ali em cima, não? Mirar pra cima? Então, pra mirar, tu segura Alt, tu para de jogar, segura Alt e aí tu mira. Meu Deus, cara. E é o contrário. Pra não falar que tinha gente que andava pelo mouse nessa época. Então, só de atirar o mouse pra frente, o seu personagem anda. Acredite se quiser, você pode andar com o seu personagem raspando o mouse pra frente. E eu acho que isso dá algum tipo de problema com o sistema da mira, porque seguidamente eu tava andando e a mira dava um... girava assim completamente torta e isso me prendia em alguma parede e destruía completamente a minha noção de onde é que eu tava, porque a câmera do jogo não é a melhor coisa do mundo, e eu acabava morrendo porque simplesmente o sistema é meio obsoleto. Pra não falar de um bug irado que às vezes eu tava andando, o jogo travava, mandava a câmera pras caralho e eu não sabia mais onde é que eu tava. Quem nunca, né? Olha como trava isso, cara. Vamos falar de uma coisa mais divertida. Vamos falar um pouco do cenário, como por exemplo o chão, que parece que é feito de bloco de Lego. O fato de terem 2 fogões nesse hospital. Não só 2 fogões, como eles também tiraram do bolso aí 2 lindos sofás de 4 lugares, que nem parecem saídos direto dos Flintstones. Visualmente o jogo não tem lá, uau, bugs visuais muito fortes, só às vezes. A mesa sumiu inteira. Mas tem os seus bugs, sim, ali pro lado da gameplay que possibilitam umas safadezas. Será? Vai. Mano. Caralho. O cara falou só no... Sendo bem honesto, acho que esse deve ser um Nem dos piores todo bug é hospitais ruim, não é possíveis, porque a quantidade de portas que tem neles é basicamente como se fosse um labirinto. Se o cara tiver tomado um tiro e a atendente fala, doutor, leve-o para a sala número 3, o doutor diz, em qual dos 6 andares? Será que é atrás da porta secreta, trancada por uma chave que tá numa capela? Mas na verdade, pensando bem, acho que esse é o melhor hospital do mundo pra ser atendido, porque os caras estão preocupados ainda em curar os pacientes enquanto tem alienígenas e soldados metendo bala em todo mundo, chegando a ponto de me dizerem isso. Ô minha filha, o mundo está envolvido em caos e o epicentro de toda esta merda é Varginha. Tu acha que eu vou esperar numa fila? E vou te dizer, a quantidade de médico e tal, legal, né? Um hospital tem que ter, mas pelo amor de Deus, eles não saem da linha de fogo quando a gente tá tentando fazer as missões. E pior, tu não pode matar eles, senão tu perde a missão. Massacre de inocentes não é nossa política. Qual é? Vocês são alienígenas, vocês nem têm política na Terra. E a realidade é que os soldados nem são o maior obstáculo desse jogo. O obstáculo de verdade é o labirinto mesmo, como a gente já falou, que o cenário é impossível de encontrar os locais facilmente. Primeiro eu matava todo mundo pra ficar tranquilo e depois eu andava por aí tentando rezar pra achar uma porta. E olha que isso é mesmo com o uso do mapa, que por mais que não seja o melhor mapa que já existiu, já me salvou algumas vezes. E meu amigo, vou te dizer o que é a tristeza verdadeira. É você procurar o caminho certo por 10 minutos matando todos os soldados pros últimos 2 te matarem. Você tem que fazer tudo de novo, porque você não tinha salvo o jogo. Depois de um tempo perambulando pelo mapa, eu finalmente encontrei o que me parecia ser um elevador de área secreta. Simplesmente aqui, no meio desse hospital. Esse elevador de ultra tecnologia parecido ter sido retirado diretamente de qualquer lugar do Doom. Baba Bowie. Esse elevador levava você pra outra área do hospital, onde tinha bastante mobília, que na verdade é um puta de um obstáculo, porque quando você tá tentando andar ou atirar em qualquer um dos soldados, é muito difícil, eles podem se esconder ali atrás e te dar um susto. Foda meu Deus. E por falar em susto, depois de muito tempo eu avançando no jogo e fazendo tudo finalmente funcionar, eu estou andando em um corredor quando começo a tomar tiros nas costas. Deus. E é por isso que esse jogo é maligno. Um cara pode estar a 50 km de distância, mas se ele te ver, mesmo que tu esteja de costas, ele vai te matar sem perdão.
Ele morrendo é muito bom, sim. Só tirou morto. Depois de muitas mortes, eu finalmente descobri que dava pra salvar. O sistema é meio esquisito, tanto que fica piscando uma letra. Tu pode selecionar uma das letras pra ser o local onde tu salve. Eu achava que isso era tipo um slot diferente, mas não. Só tem um slot por fase mesmo. E o pior é que não é nem um slot por fase, porque isso aqui na verdade são 4 slots que tem o nome das fases, mas tu pode salvar qualquer outra fase por cima deles e vai seguir o nome hospital, mesmo sendo tipo a fase final salva. Graças ao novo poder de salvar o jogo, nossas andanças não eram mais jogadas fora e a gente finalmente conseguiu encontrar a área final do hospital. Nossa, eu ia ficar salvando tudo que eu fazia, eu ia salvar. Mas óbvio que não ia simplesmente acabar assim, eu pulando e falando com o ET. Era pra isso estar fechado? Ai, meu Deus. Tá aí, ó. Sua resposta. Depois de um tempo abatendo mais soldados, a gente finalmente liberou tudo e pôde olhar no rosto do ET. No rostinho bonito do ET. Esse é o ET. Finalmente encontrando o monte de areia, não sei nem do que chamar isso aqui, porque ET não é. A gente recebe a nossa nova missão, que é ir atrás de um comboio que pegou um desses bioprocs. E a gente tem que recuperar esse bioproc que é vital pro acionamento da nave. Sei lá, vamos lá, vai. Não precisa me explicar as coisas tão bem assim. Se me mandar a merda, eu vou já a essa altura. Então, magicamente, a gente aparece na parte de trás desse caminhão de exército aqui. E já estamos dentro da escola. Eu não sei quem nos trouxe, eu não sei como a gente se escondeu aqui e por que tinha um caminhão indo pra cá sem ninguém atrás. Baba Bowie. Mas estamos aqui. Infelizmente. Nesse mapa eles acertaram em cheio em duas coisas. Sim, realmente parece uma escola e de fato bem militar. Bastante militar, militar pra todo lado. E quando não é soldado te atirando, tu ainda tem que te preocupar com o momento Alura te pegando desprevenido mais uma vez, parceiro. Se interessou em fazer um jogo brasileiro também e não sabe por onde começar? Vocês Quer estão aprender sobre modelagem 3D, família? programação e muito mais? Você pode agora com os cursos da Alura. A Alura é a maior escola. Isso aí. Enquanto o hospital foi o primeiro mapa a me deixar perdido, esse aqui foi o primeiro mapa a me deixar fudido. Do nada você tá andando e esses caras dentro de quartos começam a te atirar pela janela, você tem que mirar pra dentro do quarto, só que ele se esconde no cantinho, você tem que esperar. O que não é nada perto do terror psicológico de ver todas essas armas e munições presas atrás de uma grade que eu ainda não sei abrir. E com certeza o cenário tá batendo 100% com a realidade, porque que escola militar não tem ruínas do Dark Souls no meio delas, onde você tá metralhando uns caras e do nada percebe que sem querer, você simplesmente achou o painel com um botão que abre uma porta, sabe-se lá onde na porra do mapa. Sério, eu acho que não tem nenhuma escola militar que se preze que não tenha uma piscina onde tem 2 soldados dentro, vestidos, guardando o que na verdade é uma entrada secreta para outro lado da base deles. Submarina, dentro da piscina. Na moral, o que mais me incomoda nesse jogo é que se alguém te vê, te dispara instantaneamente. Não te dá 1 segundo de tempo para pensar. Então muitas vezes tu tem que ficar escondido esperando 1000 anos pra alguém vir na tua reta e tu poder meter bala antes deles te verem. Mas pelo menos a gente tem uma quadra de futebol pra bater uma pelada bem intensa. Os jogos de Operação também que as arquibancadas com granadas. E pensando bem, não é uma boa ideia. Quem fez esse jogo aqui nunca viu o filme Briga de Torcidas. E eu realmente acho que o exército deveria pensar um pouquinho melhor sobre a posição dos botijões de gás deles, porque às vezes tudo bem ficar na rua, mas interno, no subterrâneo, junto com todos os soldados, não sei. Mas também acho que não dá pra levar muito a sério um jogo que dentro de uma escola militar tem toda uma área subterrânea com inclusive uma porra de uns pilares gigantes parecendo um templo com água no chão. E vai, Doom também não era a coisa mais realista do mundo, mas metade do jogo se passava numa base espacial e a outra metade no inferno. Aqui a gente tá no Brasil, numa escola militar. Aliás, nesse cenário a gente também não é só introduzido a botijões de gás, como também a esse cara aqui que tem esse, sei lá o que é isso aqui, acho que uma arma nova, um canhão aí nas costas, sei lá. Ele morre igual a todos os outros. De longe, a parte mais difícil desse mapa é quando você tem que entrar no subterrâneo e tentar se esgueirar lá por dentro sem tomar muita bala, porque tem gente pra todo lado. Se você olhar aqui embaixo, você vai ver que a minha vida vai só descendo à medida que eu vou me divertindo muito a beça nessa área. E claro, se você não joga com atenção, um cara aparece, te dá o primeiro tiro antes mesmo de você conseguir mirar nele e você volta do início da fase. Graças a Deus eu aprendi a salvar, então eu só tive que ficar salvando a cada homem que eu matava pra conseguir tentar avançar um pouco nisso daqui, andando por aí com simplesmente 2 de vida.
tendo que acertar todos os primeiros tiros em qualquer um deles, senão eu morria, até que finalmente eu encontrei uma vida e o fim da fase, o que óbvio não foi o suficiente para os soldados quererem parar de me atirar, mesmo eu estando com o pager da próxima missão na minha mão sem poder fazer nada. Então a gente já vai para nossa próxima missão, que é encontrar um ex-militar que tem informações sobre a localização da nave, antes que agentes especiais encontrem ele e matem ele por ele saber informações demais. E onde está esse militar que possui informações sobre uma nave alienígena que pousou no Brasil? Na Praça da Sé. Não, eu tô falando sério, ele está na Praça da Sé e digo mais, perto do camelô ali, ó, perto dos camelôzinhos da Praça da Sé, você pega, você desce no metrô. Minas Gerais. É lá que ele está, no metrô da Praça da Sé. Esse aqui é um dos meus mapas favoritos. Não só por ser a Praça da Sé, isso já ser incrível estar em um videogame, mas é incrível o sentimento de creepypasta no Brasil que isso daqui te passa, né? Mais com essa música que eu não sei o que eles estavam tentando alcançar. Gente, eu não gosto da energia que a gente criou no estúdio hoje. Esse mapa é bem curtinho, mas a ambientação dele é o mais incrível, porque que outro jogo tu vai ver uma placa com a indicação da linha Corinthians e Itaquera? E eu arriscaria dizer até que esse aqui é um dos mapas com mais imersão e mais bem modelados que tem no jogo. Ele realmente parece um metrô. Tem até os agentes especiais que fingem estar falando no telefone, só que quando você entra num buraco do metrô, eles começam a te metralhar. E sinceramente sobre esse mapa eu só tenho duas dúvidas. Primeiro, porque esse cara queria tanto que eu não fosse pra Barra Funda. E segundo, se isso aqui é uma estátua que realmente tem no metrô da Praça da Sé. E pra prosseguir na fase eu só tive que entrar numa porta que era apenas para pessoas autorizadas, sabe? Quem nunca viu uma dessas e teve aquela curiosidade. Porque eu não quero ser metralhado por agentes especiais. Depois de um tempo perambulando por salas de geradores, ventilação e etc, eu consegui finalmente encontrar o nosso alvo. E dá pra ver o entusiasmo dele em ser resgatado. Só que claro, um rapaz que infringe as regras como eu, né, um verdadeiro bad boy, precisava fazer alguns testes. Eu me arrependo amarguradamente de ter feito isso sem antes salvar o jogo. Nossa. Pois estou de volta aqui. Então depois de perambular pelo metrô todo de novo por ter sido um idiota completo, eu finalmente ganhei. Porém, em um plot twist nada impressionante, a gente tem mais um local pra ir, porque pelo visto alguém enfiou a maldita nave numa base secreta Delta no meio da Baía da Guanabara. E eu não sei o que é pior, tá escrito Baía da Guanabara em vez de Guanabara, ou eu ter que ir pra bendita Bahia. Eu vou ser o mais justo que eu posso com esse mapa. Ele é uma merda. Eu odeio esse mapa com todas as minhas forças. A parte mais legal dele é poder olhar pro horizonte na Baía de Guanabara e dizer: uau, eu estou na Baía de Guanabara. Peraí, se passa no Rio de Janeiro esse jogo? Então dá pra ver a praia, eu acho que parece um Cristo ali. Ah lá, o Pão de Açúcar. Então, é o Pão de Açúcar ali. What the fuck, mano? Passa em vários locais do Brasil. Caralho. Há pouco eu tava na Praça da Sé pegando o metrô. Mas acho que na época desse jogo não era tão medonho. Não era o nível de quando vocês foram na Praça da Sé e quase perderam os equipamentos. Quase perdemos a nossa vida, nosso cu, mano. E essa felicidade obviamente dura muito, muito menos do que a gratificação que o Zeca Pagodinho sente ao beber uma ceva gelada num dia quente de janeiro, porque andando 2 passos nesse navio, 50 homens aparecem pra te metralhar. E o que você espera de um jogo da época do Doom, né? Painéis, muitos painéis com botões, elevadores futuristas dentro de um navio muito foda-se, corredores recheados de malditos homens com metralhadoras. Não, é sério, tem toda a tripulação tá neste bendito corredor. Caralho, e nunca mais saiu daí. E pra que você andou nesse corredor? Pra pegar um keycard. Pra que você pegou o keycard? Pra abrir uma porta. O que tem na porta? Mais gente pra te metralhar. Yes, obrigado, pai. É tudo que eu queria. I love Varginha! E vocês não vão acreditar o que acontece depois. Você pega um keycard azul, amigo.
Esse jogo é bala. O que acontece? Tu abre uma passagem. Não, calma. Não fica tão entusiasmado ainda. O que tem nessa passagem? Puta que pariu, tem corredores com inimigos. Corredores com inimigos. O que é? O que você ia falar? Quê? O que você ia falar no meu chat, o quê? Eu? E essa parte interna do navio tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A boa é esse helicóptero irado que tá sempre virado pra câmera aqui, que eu curto muito essa técnica. Inclusive, se você tiver curiosidade, o nome disso é billboarding, que é quando você coloca um sprite 2D no universo 3D pra dar aquela noção falsa de que ele tem 3 dimensões. E a ruim é que ele introduz um bicho novo no jogo. Caralho! Experimentos! Eu não faço ideia que porra é essa. Eu suponho que isso aqui seja algum tipo de chupa-cabra maligno, mas esse grito medonho chupa-cu de Goianinha é ensurdecedor. Dá uma agonia ter que passar por esse labirinto de corredores sem saber quando é que tu vai dar de cara num bicho maníaco desses. Pior que é sério, às vezes tu tá simplesmente andando num corredor e plau, jump scare. E põe labirinto de corredor nisso, porque sinceramente a gente fica correndo aqui por metade do tempo que a gente tá nesse barco, completamente perdido, até que do nada a gente cai em um buraco ou sobe uma escada e tá em outro andar completamente perdido novamente e no meio de outro labirinto. Finalmente a gente encontra a saída, sai em outra região do barco. Nessa região a gente obviamente pega um keycard vermelho, que acredite se quiser abre uma porta, que acredite se quiser tem inimigos dentro, mas dessa vez não só inimigos, como também esses radares legais aqui, que eu realmente gostei. Porque a essa altura eu tô gostando de qualquer coisa que não é uma parede. E esse mapa do mundo aqui. É isso aí, mapa do mundo. Você conhece. Brasil! Ah, esqueci de mencionar. Aí você, depois de pegar esse cartão, você tem que voltar em outra área. Sabe, lá dentro dos corredores legais, aí você abre uma porta, coisa... Depois de séculos tornando-me uma casca do que um dia fui, encontrei a saída dessa fase e a gente segue pro último mapa do jogo. Stone Drone. E onde fica Stone Drone? Em São Tomé das Letras. Isso aqui. Atenção, área sujeita a explosões das 10 às 11 e 16 às 17. Eu menti. Esse é o pior mapa do jogo. Não me entenda errado, o setting do mapa é muito bom. Eu acho que eles fizeram, na verdade, um ótimo trabalho em passar essa vibe de área rural, ainda mais com os gráficos que eles tinham disponíveis aí na época. Porém, esse mapa também traz à tona todos aqueles outros problemas que a gente já tinha falado em versão extreme agora, como, por exemplo, milhões de mini janelas que surgem caras te dando tiro e você nem percebe, porque eles ficam camuflados nessa quantidade de pedras que tem pra todo lado. E a quantidade de bichos é esmagadora. Mesmo quando eu me escondi embaixo de uma pedra, ainda tinha um maldito pra ir me morder no cu. Só que agora a gente tem novos obstáculos, como vencer a claustrofobia ao andar em um lugar extremamente achatado e repleto desses malditos chupacabras insanos. Eu tenho certeza que isso aqui é o exato pesadelo que alguém já deve ter tido aí em casa, e eu peço perdão por estas cenas traumatizantes. Espero que isso aqui sirva de consolo. Pelo menos essa foi a fase em que eu finalmente descobri um dos bugs mais engraçados do jogo. Pulando contra algumas paredes, você alcança alturas tão extremas que você consegue tomar dano de simplesmente pular. Eu descobri isso porque tinha essas crateras na parede que eu queria entrar. E de vez em quando eu pulava e não entrava, e de vez em quando simplesmente ia direto. E num desses casos tinha um buraco que era menor do que uma latrina, sabe? Menor do que uma entrada de esgoto, onde o Pennywise fala com a criança lá no filme. E eu de zoeira fiquei tentando pular contra esse buraco, até que eu atravessei pro outro lado mesmo. Só que ao invés de felicidade, isso me trouxe um choque e curiosidade infelizes. Tinha esse negócio que tinha uma varanda muito alta pra conseguir subir, então, tendo descoberto esse bug do pulo aí, eu comecei a spamar pulo contra a parede, até que do nada eu simplesmente apareci teleportado lá pra cima. Essa descoberta podia mudar completamente a gameplay desse jogo. Quem sabe eu poderia atravessar paredes, quem sabe eu poderia subir no topo dos mapas e ganhar tudo de uma só...
Do mesmo jeito que você consegue subir nas paredes sem saber exatamente como é que você fez isso, você também cai delas sem saber exatamente o que aconteceu ou o que você viu quando estava lá. Pelo menos o conhecimento de que eu consigo passar por esses buracos extremamente finos me ajudou nessa parte aqui. Na verdade, o que me ajudou foi tacar uma granada aqui, mas me ajudou a passar depois. Inclusive, eu acho que eu tava no hype de usar granadas de formas espertas, porque olha essa daqui. Mas claro, nem tudo nesse mundo são avanços, né? Às vezes a gente sempre tem que apertar em algum painel que abre uma porta gigante de um hangar. Ou liquidifica uma pedra, não sei exatamente o que foi que eu fiz aqui. E aí eu entrei nesse hangar e foi tudo super tranquilo. Mentira, disparou o alarme, vieram 9.000 soldados ao mesmo tempo me metralhar e eu estava com 6 de vida. Fuck my life. A minha parte favorita do hangar foi a parte que um cara surgiu do nada e me matou, quando eu já estava com 0 de vida. Aí depois um outro cara surgiu do nada e me matou de novo, onde eu já tinha passado. Depois a parte que um monte de cara começou a descer do além e me matou também foi bem legal. Mas graças a Deus, depois desse sofrimento terrível, eu encontrei uma arma nova e a potência dela era imensurável. Só um segundo porque eu tô tentando pular o balcão ainda. Agora sim, a arma de potencial imensurável. Ah, mas eu estava enganado, pois isso não era um isqueiro, tampouco um dildo, era uma arma que lança bolas de energia que quica em paredes e faz isto com o homem. Na verdade, ela não faz exatamente isso, porque ele só sumiu aqui, eu não sei porque bugou o jogo. Na verdade, era pra ele passar essa animação aqui dele ficando branco e aí ele sumindo. Mas ninguém liga e... vamos lá, né? Tá no fim do jogo. Por falar em bug, também descobri esse aqui, que você pode ficar puxando milhões de vezes a arma até que quebra. E você consegue subir uma mão enquanto a outra ainda tá descendo. E uma coisa que eu não sei se é um bug ou uma feature, mas o lança-mísseis é uma bola. É quase impossível você dar um tiro e não se acertar com essa maldita arma. Tipo, aqui eu até tentei achar justificável que eu dei o tiro perto do cara e foi por isso que eu morri. Mas me explica o que aconteceu nessa cena aqui. Não sabe? Tudo bem. E o que aconteceu nessa daqui? É basicamente uma questão de sorte. Às vezes o primeiro tiro pega na parede e o resto todo vai tranquilamente até o fim do corredor, não importando a direção ou o local que tu esteja. Depois desses corredores de soldado, vem os corredores com agentes especiais. Você entra nessa área que é meio Matrix das ideias, parece tipo os grandes arquivos do governo. Eles escondem tudo de você aqui em Stone Drome. O mapa em si dá pra se perder um pouco, porque querendo ou não esse é o maior mapa do jogo todo, e às vezes você aperta um botão em uma área e tem que correr até outra pra abrir a porta, ou encontra a chave de uma porta, só que ela tá a quilômetros de distância da real porta. Eu só sei que eu fiquei feliz de estar finalmente numa área aberta e poder fazer isso aqui com esses malditos. Mas mal sabia eu que minha felicidade ia se esvair em questão de segundos. Esse lugar é uma desgraça e eu não tô orgulhoso de falar que eu fiquei muito tempo aqui. Nem é como se eu não tivesse tentado estratégias novas. Eu tentei bombardear o cara que me matava sempre. Também tentei metralhar os caras das janelas que apareciam do nada. Mas no fim tudo acabava no chão. E na moral, eu já iniciava com 22 de vida, andava por aí, já tava com 6 e quando eu via eu tava morto no chão. Voltava com 22, tomava um tiro, metralhava o cara, quando ele ia me virar, plau, alguém me deu um tiro do outro lado. Simplesmente tudo que eu tentava dava errado. Até que finalmente eu tava tendo a run perfeita. Eu tinha iniciado, perdido muito pouca vida, os caras não tinham me atirado ainda direito, eu tava com lança-míssel acertando em todo mundo, ele não tinha explodido na minha cara dessa vez, que já é raro. Foi aí que eu percebi tarde demais que eu estava com 4 de vida. E não salvei. Não sei de onde eu tirei forças pra seguir tentando isso, mas eu voltei e consegui de novo chegar no mesmo lugar com 4 de vida. Eu tava cuidando cada cantinho desse maldito mapa. Mas infelizmente o nome do jogo não é Felicidade em Varginha, e sim Incidente.
Pra um leigo e pra mim, naquele momento, isso aqui parece que eu salvei o jogo e logo após eu morri. Tudo bem, só voltar do meu save. Mas não, eu tinha salvo no exato momento da minha morte iminente. E acreditem, eu testei. Não. Depois de horas brincando de Deus do tempo, eu finalmente tinha sido capturado pelas malditas areias do destino. Eu devo ter passado minutos revivendo segundos da minha vida. Tudo em vão. E eu ia acabar a gameplay aí. Eu não ia me prestar pra refazer essa fase toda, que eu tinha ficado horas tentando encontrar os caminhos sozinho, totalmente perdido nessa desgraça desse mapa, só pra chegar aqui e perder tudo e ter que refazer. Não, eu ia acabar a gameplay aí e usar um vídeo de alguém. Só que, olhando o menu do jogo, eu encontrei uma pequena setting chamada dificuldade que tava no talo. E quando eu abaixei isso, eu me tornei imortal. Nossa, Gema é muito bom. Tiros que antes me tiravam muita vida muito rápido, agora me tiravam 1 de dano. Meu irmão, era a hora da vingança. Era agente especial levando tiro no meio do laboratório. O cara tá jogando o jogo se fudendo pra caralho, se fudendo muito. E porque tava na dificuldade mais alta. Ah, não, cara. Que tava os chupacabra, foda-se todo mundo. A área oval, que antes era um pesadelo, agora era uma brincadeira de criança, uma palhaçada, um haha moment. E no topo da cadeia alimentar estava eu, o novo vampiro da área, levando os mortos a todos os lados. Ai, muito bom. Beleza, eu ainda morro caindo. Como eu tava dizendo, estava eu no topo da cadeia alimentar, o verdadeiro vampiro imortal, sem nenhum tipo de condição. Ô, pulinho malvado, hein? Depois de uma boa de uma girada na Beyblade da vida aqui, eu consegui sair em outra plataforma e a partir dela a gente foi encaminhado para o inferno, o setor dos Greys. A gente estava finalmente na reta final do jogo. E aqui a gente ia finalmente se encontrar de novo com aliens. E eles eram malditos, eles eram imperdoáveis, eles me davam muito dano. Ai! Ai, não faz isso, alien mal! Que merda é essa? Inclusive, eu descobri um bug nesse jogo, porque eu fui abaixar a música pra ouvir o que os aliens estavam dizendo e ela já tava no 0. Os efeitos abaixados realmente somem, mas a música não. Legal, aí, só curiosidade pra você. Tem saída sim e vocês vão ver onde é que ela fica agora. E take errado, esse daqui sou eu tentando explodir a cara de um alien fora. E percebendo que não funciona. Não seria um FPS se não tivessem botões. E não seria uma base alien se o botão não fosse igual ao botão humano, só que com um dedo de alien e símbolos nada a ver. Então, apertando num desses símbolos nada a ver, a gente viaja de um lugar pro outro no mapa. E é até que legal isso, ó. Você consegue ver, tipo, esse lugar todo feito de cocô, essas paredes feitas de esgoto recheado de fezes. Esse lugar é feio que dói. A gente chega então nessa área meio templo crazy aqui, que usa muito da mesma textura, passa por camadas e camadas de aliens que não fazem nada contra a gente a não ser a agressão verbal. Nem isso, eles tentam nos diminuir assim, nossa felicidade. Pasmem, pega um keycard vermelho, abre uma porta e chega na nave final. Depois de quebrar a perna do nosso protagonista, ele entra na nave, sai voando pra cima de um tubão comprido. Esse tubão leva ele no hangar, ele sai do hangar, voa a nave além de uma caverna e vai para o infinito, deixando o planeta Terra e passando uma mensagem para uma nave-mãe. Vocês estão fugidos, seus merdas. Aqui vou eu, a raça humana. A
Apesar de inspirada em relatos divulgados pela mídia, esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com personagens, instituições ou organizações da vida real terá sido mera coincidência. Claro. Eles obviamente só colocaram essa mensagem porque foram obrigados pelo governo. Porque é óbvio que um herói conversou com um alien, foi num hospital, foi na Praça da Sé, foi na Baía da Guanabara, desculpa, foi em Stone Drome e voou uma nave pro espaço, dentro de outra nave. E isso, meus amigos, é a verdade do que aconteceu em Varginha. Eu vou tentar ser bem sucinto nas minhas conclusões finais. Eu acho que o jogo tem bastante coisa a oferecer para a época que ele foi feito. Ele é até que um tanto longo. Eu fiquei umas boas 5 horas tentando aprender a me locomover e encontrar as portas e chaves e etc. Só que isso também torna ele meio chato, porque tu sente que metade dos mapas teriam metade do tamanho se não tivesse que ficar indo num zigue-zague, ping-pong, de uma parte até a outra, toda hora. Como eu já falei, quanto aos gráficos, eu sou bastante suspeito, porque eu gostei bastante da vibe desse jogo. Ele tem uma vibe esquisita, meio surreal mesmo. Me lembrou até da época que eu joguei Surrealidade, esses áudios em baixa qualidade, esses gráficos com poucas cores e meio baseado em fotos e em modelos 3D ruins. Dão uma vibe única pro jogo e bizarra de fato. Vitor do Futuro aqui pra fazer um adendo. Eu gravei os áudios desse vídeo 2 meses atrás e hoje, quando eu tava no último dia de finalização dele, eu descobri que eu tava muito certo sobre o negócio do Surrealidade, porque o Odair Gaspar, um dos criadores do jogo, participou do podcast do Dimitri Cosma, o cara que fez o Surrealidade, e eu fiz a review lá em 2020. Então se você não viu ainda a review, vai lá dar uma olhada. E também dá uma olhada no podcast aí, se você ficar interessado pelo incidente em Varginha ou pela vida dentro do Odair Gaspar. Tem 4 horas de podcast, mas tem bastante assunto sobre produção de jogos no Brasil lá no início dos tempos. Início dos tempos é foda. Se tivesse um 2, eu definitivamente jogaria, e eu tenho certeza que ele ia ser mais avançado do que esse daqui, porque, bom, os tempos mudaram. E definitivamente é um caso de um jogo que eu fico muito feliz que ele existe. Ele pode não ser tão bom hoje em dia, ele pode estar realmente muito datado, ele pode ter coisas chatas sobre ele, mas caramba, mano, ainda é o Brasil, ainda tem a Praça da Sé, e isso ninguém vai tirar dele. A brasileiridade. Antes da gente ir, eu só quero comentar pra você sobre o manual desse jogo, porque ele é tipo em desenhos de HQ, assim. Olha, ele é bem bonito. O manual. E o traço é bem legal, na verdade, muito bem feito. Principalmente para algo que ia servir só como um manual de um jogo muito brasileiro maneiro sobre o incidente de Varginha. É bem trabalhado até demais. E é isso, rapaziada. Inclusive, eu queria falar pra vocês que eu fiz uma micro entrevista com um dos caras que fez o jogo, o Odair Gaspar. Ele é um cara bem gente boa, ele se prestou pra responder as perguntas de um nerd aleatório. Inclusive, ele é um cara muito mais velho, então só pra ele ter tido esse tempo aí pra um novato do mundo dos games já valeu a pena. E ele me disse algumas coisas, por exemplo, ele me disse que o jogo tinha bastante inspiração em Doom, o que... não me diga, não é muito surpreendente esse fato. Mas um fato mais interessante é que ele se prestou a me mandar várias fotos, inclusive algumas fotos do tal protótipo de uma segunda versão, né? A continuação do incidente em Varginha. E aí eu comecei a pensar, será que um dia vai sair isso? Ele falou que não conseguiu, infelizmente não conseguiram na época o investimento suficiente para isso. E eu acredito que provavelmente não vai sair tão cedo, se é que algum dia vai sair. Eles estão tentando relançar o jogo também, só que tá meio difícil, porque não é tão simples relançar um jogo que já saiu há mais de, sei lá, uns quase 20 anos, né? Fica meio complicado. Mas, se você quiser aí apoiar o projeto deles, se tiver alguma rede social, vou colocar aí, vou colocar também, vocês já devem ter visto aí no canto. Aqui, ó, coloca aqui, ó. Aqui, ó, estão algumas imagens do processo de criação do jogo, muito legais. Tem ele mostrando no papel, depois a construção dentro da engine, que dá pra ver que é bem arcaica, é uma das primeiras engines, provavelmente, que o Brasil deve ter visto para a produção desse tipo de modelo 3D. E é isso, rapaziada. Se inscreve no canal, compartilha, tamo junto. E se você tiver interessado nessa estampa desse moletom que eu tô usando aí, ela é da minha lojinha lá na loja, que tá numa promoção agora que vai só até amanhã. Na compra de um moletom você ganha uma camisa grátis. Muitas coisas, tipo o ano que ele foi feito e blá 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 blá, o jogo não é feio, assim, não, a história é interessante também, né, tipo assim, tem uma história, já é alguma coisa. Então é isso, né, vamos todo mundo jogar agora. Brincadeira, Deus que me livre.